Opa, saudações meu caro, mais uma edição do Arqueólogo Musical. E neste vídeo, o segundo de três que eu farei sobre gravações que não deram certo na primeira. Aquela história, tenta de novo, nunca desista. Muito bem, na primeira eu falei sobre o Tommy Edwards com a música It's All in the Game, classicaço da música norte-americana que foi gravada... Música que foi gravada em 51, mas que fez sucesso mesmo na segunda gravação em 58 pelo Tommy Edwards. Também no vídeo anterior eu falei sobre a história da música. Foi composta pelo 30º vice-presidente dos Estados Unidos e recebeu letras do Carl Sigman em 51. Muito bem, nesta segunda edição vamos direto ao ponto, pedindo o seu like, a sua curtidinha, a sua compartilhada. Dá uma força pro canal aqui, vambora! Nesta Only You, essa você conhece, hein? Ah, conhece sim. Only You, mas antes disso, não tem como desassociar do grupo intérprete, os Platters. Esse grupo se formou em Los Angeles e teve como primeira gravadora a Federal Records. Nesta Federal, quem a direcionava era um produtor chamado Ralph Bass. E é uma gravadora de rhythm and blues menos expressiva, porém lançaria em 56 um marco histórico, a primeira gravação do James Brown, hein? E nesse período de 52, 53, os Platters tinham algumas gravações, mas nada expressivo lá principalmente 53, 54, tiveram gravações menos expressivas na Federal Records, com algum sucessinho mais lá nos States mesmo. Em 54, o Ralph Bass, ocupado direcionando outros grupos da gravadora, portanto, ele trouxe um amigo chamado Buck Wren. Era pianista, compositor, executivo. Então trouxe esse cara e falou: direciona esse grupo para mim aí, os Platters. Aí a Federal deu uma certa carta aberta para os caras, pro Buck Wren, né? E ele terminou que demitiu um, trouxe outro, até que ele formou o grupo nesse 54 mesmo, com aquele quinteto que o mundo inteiro conheceria. Introduziu uma voz feminina, que segundo ele, aquilo é o que ele sabia ser certo pro grupo, a Zola Taylor. No vocal principal ele pôs o Tony Williams, que tinha entrado no grupo em 53, mas não como voz principal. Foi o Buck que o direcionou. Aquela voz, ele tinha uma voz jovem, bonita. E nisso também o David Lynch, Herbie Reed, o Paul Robb. Paul Robb tinha um vozeirão, parecia um Billy Eckstine. Só que para aquele tempo dos anos 50, já não era aquele vozeirão, já não era tão... a música não tinha uma pegada tão mercadológica. O Tony Williams era mais romântico. Então ficou com o vocal principal. E o Herbie Reed é o baixinho que faz o grave. You never know. Legal pra caramba. E foi ele, o baixinho, o Herbie Reed, que deu o nome de Platters, pratos. Ele tava num restaurante, uma coisa assim, ele viu alguém girar os pratos e surgiu um nome aí. Ou seja, o grupo começou na Federal, mas não tinha nem nome direito, Federal Records. Em 54, após o Buck Wren direcionar o grupo, formar aquele quinteto que ele sabia ser certo, ele trouxe uma música que ele queria dar pro Ink Spots, um grupo que o Elvis gostava muito. Tem até uma música legal que chama If I Didn't Care. Mas o que acontece? Ele trouxe uma música chamada Only You, essa você sabe. E os Platters gravaram. E essa música, na primeira gravação da Federal, não teve sucesso não. Assim como as outras gravações dos Platters naquele período de 54. Aí o Buck direcionava um grupo chamado Piggins, a música até tem aquele sucesso Earth Angel, foi gravado até pelo New Edition nos anos 80. O Buck fazia aí também um paralelo com a Mercury, fazia trabalhos para lá. Ele sentiu que a Federal não ia muito para frente, né? E aí ele foi para Mercury, já estava lá com os Peguins. Num dado dia lá, os Peguins gostavam muito dele, e
ele que não era nada besta, falou, para eu direcionar vocês, os caras já estavam no maior sucesso, né? Para eu direcionar vocês, falou para os executivos da Mercury, tem que trazer os Platters para cá. Os caras gostaram muito, mas tá bom, tudo certo. E a Federal não ligou muito. Porém, ela não sabia o que ia perder, hein? É tipo a Decca com os Beatles lá nos anos 60. Aí nisso, comecinho de 55, foram para Mercury. E o Tony Williams, o vocal, ele cismou que Only You tinha potencial. Não sei porque ele gostou daquela música. Aí ele encheu o saco um pouquinho lá do Buck, e o Buck também, lógico, a música era dele, composição dele, falou, opa, vamos gravar de novo. Aí o Buck direcionou a música. Introduziu, tem aquela guitarra introdutória, que pra época era até considerado uma espécie de rock, é um absurdo, ele fala Platters como rock. Tem nada a ver, né? É um grupo de hit and blues. Mas o tempo era assim naquele período, né? A insurgência do rock and roll naquele período com o Bill Haley, os filmes norte-americanos, semente da violência, aquela coisa toda. Então, e a música tem aquela linguagem mercadológica, o Buck introduziu aquela guitarra no comecinho de Only You, ele que tocou o piano na gravação original, hein? E terminou que, sobre a direção dele pela Mercury, saiu do forno Only You and You Alone. Após isso que foi para as rádios lá, a coisa pegou fogo. Tocou em tudo que é rádio. Em pouco tempo foi um sucesso nacional total, até que foi para a Europa, foi para a América do Sul. A música arrebentou. Aí eles saíram em programas do Perry Como Show, que era muito famoso na época. Se apresentaram em tudo que é programa de TV da época, embora não tinha tantos, né, mas foi um sucesso mundial. E logo o Buck compôs outra música, aliás já tinha composto, né, The Great Pretender, no segundo disco de 2 músicas dos Platters, também fez um sucesso. E essa música foi por causa dela que a Chrissie Hynde colocou o nome nos Pretenders, a banda de rock Pretenders. Tem um vídeo aqui que eu falo sobre isso, hein? Espero você lá. Ela colocou porque ela namorava um rapaz em 78 por essa volta. Eu adoro os Platters e os Pretenders, embora muito nada a ver um grupo com o outro, mas eu amo os dois. Aí a Chrissie Hynde namorava um rapaz que gostava muito da música dos Platters, The Great Pretender, e ela colocou o nome em decorrência disso. Olha que coisa. O nome Pretenders, por causa da música. Após isso, os Platters lançaram uma série de discos e gravações maravilhosas. São mais lembrados por um número assim, não vou saber agora, umas 10 músicas, tiveram inúmeras músicas nas paradas de sucesso. Aqui no Brasil Only You, The Great Pretender, The Magic Touch, My Prayer, saiu no primeiro disco dele, porque nos discos mesmo, eu tenho todos aqui, da década de 50, todos não, década de 50. Os discos mesmo não saíam as canções mais populares deles, olha que engraçado. E eu sei que fizeram um sucesso, após isso foi um sucesso mundial. A Mercury foi hiper feliz em aceitar o grupo. E no final de 59, por volta de 59 e 60, tinha gravado uns discos, um repertório maravilhoso. Eles gravavam muita música norte-americana, música mais antiga norte-americana. E em 60 o Tony Williams estava... Aliás, antes disso, em 59, ocorreu uma coisa que afundou com a imagem deles, que eles foram pegos com porte de drogas. Drogas e música sempre teve aquela linha tênue, né? Isso aí, as rádios afetou um pouco a divulgação das músicas deles nas rádios em 59. E nisso foi passando e o Tony Williams terminou aquela história, né? Ele era a estrela do grupo, a estrela porque o vocal sempre tem esse destaque maior e ele quis seguir carreira solo. Só que, porém, gravou um ou 2 discos solo, ninguém nunca mais foi falar nele. Os Platters seguiram, porém os membros também originais foram sendo substituídos, eles mesmos foram se demitindo, mas por trás de um grupo é como se fosse uma empresa. Então, o que acontece? Os Platters existem até hoje, faz show, olha que loucura, desde lá de 55 até hoje fazendo show. 55 não, 50 antes ainda, hein? Mas o que acontece? Tiveram muitas brigas judiciais ao longo dessa história, é uma loucura.
Outro dia até foram no Jô Soares, mas não tem nada a ver com a formação original. E eu gosto mesmo dos Platters dos anos 50. Pra mim, lá, eles foram bons pra mim lá, é a minha opinião, né? Em 60 entrou um outro vocal chamado Sonny Turner e seguiram. O que mais que eu posso falar então aqui? O Tony Williams, eu ouvi dizer que ele perdeu totalmente a voz após os anos 60, hein? Ele fumava muito e perdeu totalmente a voz. Pode ver que aí nem em entrevista quase não se vê mais ele. Não tem nada dele no YouTube. Que curiosidade, né? E foi assim. Todos os membros já são falecidos. Only You foi gravado depois por orquestra, mas ela principalmente quem gravou ela, a conselho do John Lennon, foi o Ringo, em 73, por um disco dele. Fez sucesso pra caramba, ficou muito legal com o Ringo. Nada a ver com aquela linha mais romântica dos Platters de 55, né? Aqui no Brasil, Platters. Aqui você fala Platters, ninguém sabe. Na verdade, parece que se pronuncia The Platters. Assim, os dois T's assim fica meio mudo na pronúncia. Nas apresentações de lá, o pessoal pronuncia assim, né? Não é nem Platters, não é Platters. É loucura isso aí, mas falou Platters, todo mundo entende, o importante é isso. Mas enfim, nessa segunda edição, então, falando sobre Only You, classicaço da música norte-americana, que surgiu em 54, composta pelo Buck Run. Primeira gravação na Federal Records, que não foi um Brastemp, não teve lá essas coisas, mas depois, quando foi para Mercury em 55, sucesso mundial, e daí pra frente foi só história. Os Platters, os discos deles dos anos 50 são maravilhosos. Eles são lembrados mais para aquelas músicas principais que eu citei, né? Smoke in Your Eyes, Remember When, mas os discos deles, as músicas também que eles cover, né? Que eles fizeram de músicas norte-americanas mais antigas, nossa, maravilhoso. Tem uns discos que chama Os Irrequietos Platters, The Flying Platters, lá nos Estados Unidos. Esse disco é bom pra caramba, hein? E nos Platters eles tinham uma coisa interessante, na fase dourada dos anos 50, o que acontece? Alternava muito os vocais principais, mais no centro Tony Williams, mas Paul Robb, Zola Taylor, alternava isso aí, tinha uma certa democracia ali, cada um cantava um pouco. Os Beatles tinham isso também, né? Então é isso, o destaque desse segundo vídeo aqui, sobre gravações que não deram certo na primeira, mas na segunda, terceira. O próximo vídeo, se não me falha a memória, que eu farei, foi na terceira vez que deu certo. Olha que loucura, a mesma música. Nesse segundo, então, Only You, o primeiro, It's All in the Game, e o terceiro, você vai ficar na dúvida. Vou te deixar na dúvida, eu me empolgo com essas coisas. Então até lá, eu peço sua curtida, sua inscrição, que você possa compartilhar, e até o próximo vídeo dessa sessão de gravações que não deram certo na primeira. E outros também. Até lá, valeu!